Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do seu santo e sagrado nome, Pai, e do seu Machia, declaramos a mente de Cristo ativada em nós, Pai, para que, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender a porção, Pai, de sua palavra, a porção do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que possa adentrar em nossos corações e, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender, Pai. Assim seja. Muito obrigado. Alô, abençoado! Estamos de volta aí, abençoados, por mais um estudo do Ministério Norte Zer da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André Baiar. Esse é o estudo de 24ª parte e o tema é a graça ou sacerdócio eterno. A graça ou sacerdócio eterno. Tá bem, amados? Abençoados, muitos ainda não conhecem a graça. Outros cambaleiam numa falsa graça. A graça é a expressão que o apóstolo Paulo usou para demonstrar que Deus é amor, Deus é bom, é vida, chamada no hebraico de Hanan, uma expressão usada no antigo hebraico para definir um atributo ao Altíssimo e ao Hanan, ou Yahanan, que significa Deus é gracioso. Quando eles falavam Deus é gracioso, eles não falavam português, eles falavam hebraico, Yahanan. A expressão Yah não é transliterada pela palavra Deus, mas é assunto por outra hora. Hanan é a graça, se referindo a Deus gracioso. Estão entendendo, amados? A graça, a Hanan, é um bem que nós não merecemos, mas o amor do Eterno nos concede e nos faz merecedor através da graça ensinada pelo Machia Jesus. Hoje pregamos a graça a todas as criaturas, sem distinção, sem cobrimento, o cobrimento do véu, igual a Bíblia diz que Moisés botava o véu sobre o rosto das pessoas para elas não ver, né? Mas a graça hoje pregamos a todas as criaturas sem véu, com os olhos desvendados, para que todos possam entender, porque esse é o nosso objetivo. Pois muitas pessoas ainda não conhecem a graça, nem sabem o que é a graça. Aí perguntamos: você conhece a graça de Deus? Conheço a graça de Deus, sou muito agraciado. Conheço a graça de Deus, mas fala de uma graça simples, uma graça de bênção, né? Uma graça de alguma vitória que Deus deu a essa pessoa. Mas a graça dita aqui nas cartas de Paulo se refere ao evangelho verdadeiro do Machia Jesus. Por que graça? Porque é um evangelho de reconciliação, um evangelho que nos conecta novamente com o Criador. Amém, amados? A lei de Moisés foi por um tempo nossa tutora. A Bíblia usa a palavra aio. Aio é a expressão em grego para tutor, né?
lei nos serviu de aio, ou seja, a lei foi nossa tutora até que, vindo o Mashiach, ela não tem mais validade. E não sou eu o que diz isso, mas a Bíblia. Todo sistema religioso hoje não estão na prática do Evangelho do Mashiach. Não estão praticando o que o Mashiach ordena. Não estão seguindo o verdadeiro Evangelho do Mashiach, mas estão na prática da lei. E essa prática, como não tem mais validade, ela se torna transgressão. Todos que a praticam é transgressor. Lucas 16:16 diz: 16. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Até João Batista. A lei vigorou, e os profetas vigorou. Ou seja, até João Batista era válida a lei. Até João Batista, os profetas falavam. De João Batista adiante, né, desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino. O Evangelho do Mashiach. A graça de Deus. Hein? E todo homem se esforça para entrar nele. Então aqui, abençoados, você já se prestar atenção na palavra, você já vê que está falando de dois sacerdócios. A lei e os profetas, que vigora até João Batista. Dali para cá se encerra, porque para cá vem sendo anunciado o reino de Deus, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Mashiach, quer dizer, o outro sacerdócio, o Novo Testamento. A lei dos profetas, o Velho Testamento, né, que vigorou até João. De João para cá vem sendo anunciado o Novo Testamento. Estão compreendendo, abençoados? Ou seja, a lei, teve sua validade até João Batista. De João adiante, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino, as boas novas, a graça de Deus. Abençoados, as boas novas aqui é referida ao Evangelho do Mashiach Jesus, que muitos ainda não conhecem. A maioria acredita que Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas na verdade não é Evangelho, mas colocado como Evangelho na Bíblia, seguindo o bispo Atanásio de Alexandria e o decreto de São Jerônimo. Bem, meus senhores? E assim a sabedoria e o conhecimento estacionaram. Por isso, muitos hoje não entendem a Bíblia como foram ensinados pelos antigos. Muitos fazem confusão por causa de uma interpretação falha, errônea, de uma péssima teologia. Eu dou exemplo agora no livro de Mateus. Mateus 5, 17, 18, que diz: 17. Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aí agora os abençoados vão dizer: viu? Ele não revogou a lei. Ele não revogou a lei. Estão falando aí que Jesus revogou a lei? Ele não revogou a lei. É um erro entender assim. Esse entendimento é errôneo.
Não é esse o sentido da palavra do Mashiach. Não é isso que o Mashiach quis dizer ao povo. Para começar, amados, o mestre ainda estava no corpo de carne. Ele ainda não podia anunciar o seu evangelho, porque não teria validade naquele momento. Porém, os abençoados vão dizer: ah, mas ele não era o Mashiach? Sim, era e é. Mas ele ainda tinha que cumprir a lei e os profetas. Por isso ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bem, amados, até que tudo se cumpra. Teria que cumprir todas as coisas para que ele poder ser compreendido como verdadeiro Mashiach. Teria que cumprir todas essas coisas. Hoje os judeus não acreditam em Jesus como Mashiach, ficam esperando o Mashiach, mas o Mashiach que apareceu hoje será o Mashiach falso. Jesus é o verdadeiro, porque para a pessoa ser Mashiach tem que cumprir tudo que foi dito na lei. Tudo que a lei disse que ele faria, ele tem que cumprir tudo que a lei disse e tudo que os profetas predizem. Tudo que o profeta e a lei anunciaram que o Mashiach viria e faria, tem que ser feito para poder ser considerado verdadeiro Mashiach. E o nosso Mashiach Jesus fez todas essas coisas. Amém? Então naquele momento ali, ele não poderia anunciar o seu evangelho, porque não teria validade, porque ele ainda estava no corpo de carne. Ele ainda não tinha cumprido, né, toda a lei. Um i ou um tio representa tudo que foi dito pela lei e pelos profetas. Ou seja, ele teria que cumprir tudo para poder fazer valer o seu ministério. Então naquele momento ainda era obrigatória a prática da lei, pois as coisas ainda não tinham passado. Ainda havia o i e o tio para ser cumprido. Ou seja, ainda não tinha feito tudo que a lei e os profetas pré-anunciaram que ele deveria fazer. E tudo se cumpriu lá na cruz, quando ele disse: está consumado. João 19, 28, 30. 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Depois de quê? De tudo que aconteceu, de tudo que a lei disse que aconteceria, de tudo que os profetas disseram que aconteceria com ele, né? Depois de Judas o trair por 30 moedas de ouro, depois de Judas o entregar, né, a Caifás, depois de Caifás ter mandado prendê-lo, depois de ser entregue, né, ao rei lá, o patriarca Herodes Agripa, depois de ter sido enviado a Pilatos, depois de Pilatos, né, viu que aquele homem tinha culpa nenhuma perante a lei de romana, Pilatos colocou lá Barrabás. Dizem que Barrabás era ladrão, mas na verdade não. Barrabás não era ladrão. Barrabás era um rebelde contra Roma. Barrabás era um zelote.
Zelote é aquela pessoa que defende o nome de Deus à custa e direito, como era Barrabás, a ponta e a espada. Barrabás era um rebelde, e o povo preferiu o rebelde Barrabás do que o Salvador, o Machia, Jesus. Posto na cruz, né? Ele vendo que tudo já estava consumado para se cumprir. Cumpriu o quê? As escrituras, a lei, os profetas, tudo que foram dito. Disse: tenho sede. 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ou seja, está encerrada a lei, está cumprida toda a lei. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Naquele momento ele revogou, ele anulou, ele tirou o poder da lei por completo, né? Ali foi decretada o fim da lei. E a Bíblia muitas vezes diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aquele que crê, onde é registrado nas cartas de Paulo, que nos ensina, né, que o Novo Testamento só é válido na morte do testador. Então o Machia teria que morrer para que o seu, né, Novo Testamento tivesse validade. Amém, amados? Hebreus 9, 15, 16, 17 diz: 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Qual é a nova aliança? A graça. De que, intervindo a morte dele, para a remissão das nossas transgressões que havia sobre a lei, a primeira aliança, nós recebemos a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Você está sendo chamado para a graça, você está sendo chamado pelo conhecimento do Ministério Noticiário da Graça e Paz. Se você está entendendo, a nossa pregação está sendo chamado. Agora você entende por que o Machia tinha que morrer, para validar o Novo Testamento, para validar o seu Evangelho. Ele não morreu para nos salvar, né? Pelo seu sangue fomos salvos. Não precisaria do sangue dele, né, para ser salvo, assim, no sentido, né, radical. É um sentido de que o sangue, no sentido de que precisaria morrer para o seu testamento ser válido. Não é de conforme as pessoas hoje imaginam. Fomos sarados pelo sangue dele. É como dar a impressão que precisávamos que ele fosse sangrar lá na cruz para sermos salvos. Não é esse o objetivo. Somos salvos segundo a graça de Deus, segundo o conhecimento, a sabedoria que eles, né, nos ensina. 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Então o testamento dele só seria válido, só seria confirmado depois que ele morresse na cruz. Está entendendo, abençoado? Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Por isso, lá em Mateus, ele disse que não vinha revogar, porque estava no corpo de carne, ainda não tinha cumprido todas as coisas, ainda não tinha força de lei o seu evangelho. Amém, abençoado? Vindo o seu evangelho,
ele escolheu o apóstolo Paulo para ser o mediador do seu Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo vai e ensina para as pessoas em Hebreus 7, 18, 19. 18 diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, na vinda do Mashiach, a lei perdeu sua utilidade. Então foi revogada porque se tornou inútil, morta, sem efeito. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou ninguém e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Qual é a esperança superior? A graça, amados, a qual o Mashiach, Jesus, se tornou fiador da superior aliança. Amém? Hebreus 7, 21 e 22 diz: 21. O Senhor jurou, o Deus Criador, jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. 22. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador da superior aliança, segundo o juramento do Pai Eterno, do Criador. A graça tornou superior à lei, pelo fato de o Mashiach Jesus a cumprir conforme foi dito pela própria lei e pelos profetas, que assim seria. Amém? Mudando a lei, muda também o sacerdócio, e vice-versa. Ou seja, a lei de Moisés era constituída pelo sacerdócio de Arão, onde constituiu a tribo de Levi para o trabalho sacerdotal, os levitas. A graça, a nova aliança, não tem nada a ver, não tem vínculo doutrinário nenhum com o sacerdócio de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Um sacerdócio não de um homem, não um sacerdócio segundo a carne, mas um sacerdócio do Deus Altíssimo, um sacerdócio espiritual. Hebreus 7,12 diz: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. A promessa não foi promulgada mediante o sacerdócio de Arão, a lei, e sim da graça, mediante Jesus Cristo. Amém, amados? Por isso Hebreus 7,11 diz: se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, pois baseado nele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse contada segundo a ordem de Arão. Ou seja, a lei, se a lei fosse perfeita, não precisaria se levantar a graça, não precisaríamos do Mashiach Jesus, e o povo ainda estaria no serviço do altar. Mas o Mashiach vem de outra tribo que não prestou serviço ao altar. Por isso todos os rituais, todas as orações, todos os sacrifícios da lei não tem vínculo nenhum com Mashiach Jesus. Mashiach Jesus não tem nada a ver com Moisés. Moisés não tem nada a ver com Mashiach Jesus. E vice-versa. O Mashiach não tem nada a ver com a lei. E Moisés não tem nada a ver com a graça. Amém? Hebreus 7, 13, 14 diz: 13. Porque aquele a quem são ditas essas coisas, quem? O Mashiach Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. O serviço do altar estava a cargo
da tribo de Levi, os chamados levitas. Segunda ordem, um homem, Arão. O Mashiach é da tribo de Judá. E 14 diz: pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Bem, amados, o Mashiach se torna sacerdote da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e rei de Salém, um sacerdócio espiritual. Bem, amados, Hebreus 7:15-16 diz: 15. E isto é ainda mais evidente. Quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. A semelhança de Melquisedeque, porque a Bíblia o chama de um tipo de Cristo, tipo de Mashiach, do Deus Altíssimo. E o Cristo, o Mashiach, Jesus, sua sabedoria também veio do alto e se transformou num sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ordem de paz. 16. Constituído não conforme a lei dos mandamentos carnais, mas segundo o poder da vida indissolúvel espiritual, amados. Aqui você está vendo dois sacerdócios. Você está vendo dois testamentos. O sacerdócio de Arão, dos levitas, da onde temos o Velho Testamento, e o sacerdócio de Melquisedeque, qual temos a graça, o Novo Testamento. Bem, por isso o título graça é o sacerdócio eterno, que a lei mudou, a lei era falha, mudou, ela foi um aio, ela foi uma tutora, até vindo a graça, até vindo a fé, porque a Bíblia diz que a lei não constitui de fé. Abraão é nosso patriarca da fé, e segundo o seu herdeiro, o Mashiach, a Bíblia não diz aos herdeiros, mas ao seu herdeiro, o Mashiach, ele trouxe o evangelho, da fé espiritual. Hoje você tem que servir a Deus em espírito e em verdade, não segundo obras, não segundo sacrifícios, não segundo rituais da lei. Isso não agrada ao Criador. Então, anulando a prática da lei. Que o praticar a lei nos dias de hoje é transgressão à própria lei, aos profetas, a Deus e ao Mashiach Jesus. Por isso o apóstolo Paulo ensinou para deixarmos os rudimentos da lei separado, de lado, não misturar com a doutrina do Mashiach, com o evangelho verdadeiro do Mashiach. Hebreus 6, 2, 3, que diz assim: por isso, pondo de parte, de lado, separando os princípios elementares. O que são princípios elementares? Os ensinamentos da lei. Deixar de parte, de lado, separar da doutrina de Cristo. E se prosseguirmos, para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ou seja, não ter fé em Deus, não agradar a Deus, segundo obras mortas. Deixar de lado os dois elementos que aprendemos no princípio, quando não conhecíamos a graça. Elementos de obras mortas, ou seja, tudo que aprendemos no princípio antes de conhecermos a graça. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando.
para aquelas pessoas. Agora, que obras mortas são essas? Aqui só diz algumas, né? 2 aqui ensina o ensino de batismos. Batismos no plural, porque só no judaísmo, né, eu conheço, né? 3 batismos. Da imposição de mãos. O pastor bota a mão sobre você para te abençoar. Mas você já é abençoado, segundo o crente Abraão. Voltando aqui no batismo. O batismo que Jesus fez lá na cruz foi eterno. Então esse ensino de batismo, deixar de mão. Os judeus aí que praticam esses 3 tipos de batismo, né? Acho que o batismo de aceitação, de conversão e depois de purificação. As igrejas do sistema religioso que todo primeiro domingo do mês fazem batismo. O batismo verdadeiro Jesus já fez uma vez por todas lá na cruz. A Bíblia diz como ele morreu na cruz, morremos com ele. Quando ele ressuscitou em espírito, todos nós ressuscitamos com ele. É o batismo. E fomos batizados uma vez por todas. Então todas essas práticas de batismo é transgressão ao que Mashiach fez na cruz. Da imposição de mãos, vamos voltar aqui. O pastor te bota a mão para te abençoar. Você já é abençoado. Você já é abençoado com o crente Abraão, né? Ou bota a mão para te orar. Você hoje tem contato direto com o Criador. Ou bota a mão também para tirar demônios. Conversa fiada. Mentira do sistema religioso. O próximo estudo que eu falarei sobre isso. Comprovarei em alguns versículos da Bíblia, né, que esse diabo, esse Satã é mentira. Não falarei todos os versículos porque, né, tudo será muito grande, mas mostrarei alguns versículos comprovando que isso é uma farsa do sistema religioso. Da ressurreição dos mortos. Bom, Jesus ressuscitou. Ele teria que fazer isso. Ele disse que ressuscitaria no 3º dia. Marcou encontro com o discípulo lá na Galileia. E vários outros fatores. A filha de Jairo ressuscitou? Não. Jesus disse: a menina dorme. A menina tinha catalepsia. O Lázaro também. Bem? Juiz eterno. Porque você vai para o inferno? Fim do mundo, holocausto. Você vai para o inferno. Blá, 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 amados. 3 diz: e isso faremos se Deus permitir. Se a graça ainda não foi confirmada no seu coração, na sua mente, se você ainda não está crendo no evangelho verdadeiro do Mashiach, no que o ministério Notizé da Graça e Paz vem pregando desde o princípio, que aqui prega o evangelho do Mashiach, a graça de Deus. Se você ainda não creu, ainda não bateu no seu coração essa aceitação, então você vai continuar no ministério religioso, praticando todas essas obras mortas. Por isso diz: isso faremos se Deus permitir. Agora, se Deus permitiu que você crer, permitiu você crer no evangelho da graça, então você já não é mais para praticar essas coisas. Enquanto não se tem o conhecimento da graça, Deus ainda permite por causa da ignorância espiritual, que não é levado em conta por causa
da falta de conhecimento. Mas para vós, amados, que já está ouvindo e já crendo, vós que ouviu hoje e creu, não é mais permitido, porque nasceste das trevas para a luz. Amém? Então é isso, amados. A graça é um sacerdote eterno, perpétuo, não vai mudar. Deus não quer acabar com as igrejas, igual os teóricos das conspirações aí dizem. Não, Deus quer que as igrejas passem a ensinar a verdade, passe a pregar o evangelho verdadeiro do Mashiach. Amém, amados? E o ministério Notizer da Graça e Paz é um remanescente. Por isso que é Notizer vem da palavra nazareno. Mashiach era um nazareno. Mashiach nunca foi chamado de cristão. Os gregos que deu um apelido de Paulo de cristão. Mas não é uma palavra hebraica, cristão. Então Mashiach não era cristão. Quando Paulo de Tarso recebeu esse apelido, o Mashiach já tinha muito tempo já morto, ressuscitado há muito tempo. Paulo estava quase já no fim da sua missão. Por isso o ministério chama Notizer, Ministério Nazareno da Graça e Paz. Estamos entendidos? Permaneça na graça, amados. Fique firme nessa fé. Venha estudar conosco. Pegue todos os nossos estudos desde o início e aprenda a graça de Deus. Essa é a vontade do Mashiach e do nosso Pai Criador. Agora eu fico por aqui. Dê um joinha aí. Aperte o sininho de notificações. Se inscreva no nosso canal. Peça amizade no nosso Facebook. Lhe agradeço, amados. Permaneça firme na graça de Deus. Agora feche seus olhos e vamos fazer uma confissão de fé, em agradecimento a essa ceia maravilhosa de hoje. Essa é a verdadeira Santa Ceia. A ceia desse conhecimento que alimenta o espírito. Amém? E que o Evangelho do Mashiach, Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós eternamente. Assim seja. Muito obrigado. Amém, abençoados? Muito obrigado a vocês também. Até a próxima.